Olá, amigos, boa noite. Mais uma segunda-feira, mais uma semana se iniciando e nós estamos aqui. Hoje, dia 8 de março de 2021. Segunda-feira, nossa noite especial de estudarmos a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Agradecemos já aos amigos que estão conosco, Laura, Ivete, Jane, que já estão chegando nesse instante conosco, Cacá, Mauro. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe, Giane, Selma, uma alegria estarmos juntos, uma alegria podermos fazer alguma coisa juntos, ainda que fisicamente separados, não importa. Isso para nós agora, verdadeiramente, não importa. O que importa é estarmos aqui, participando, e hoje uma noite especial. E aqui já vai antecipadamente o meu abraço às mulheres. As mulheres todos os dias são nossos dias. Mas existem dias especiais em que as lembranças se efetivam, mais carinho, mais atenção, olhos mil corações, alegria, que sejam todas abençoadas, que se nesta encarnação escolhemos estar mulheres, é porque alguma razão existe para cumprirmos então o nosso papel. Que Deus abençoe a todas, dê força, ilumine, paciência, alegria e, sobretudo, que possamos vencer os percalços com dignidade. Então vamos à nossa prece inicial para bem começarmos o nosso momento de reflexão. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, iluminando as nossas consciências e pacificando os nossos corações. Que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, através dos amigos espirituais que nos amparam, que nos assistem, que nos inspiram, que nos fortalecem a fé e a esperança. E assim, Pai, e assim, Mestre, amparados de todas as formas, consigamos verdadeiramente a força que necessitamos para a caminhada que estamos empreendendo. Tenhamos o vigor, a fé abastecida, a esperança nos corações e as consciências iluminadas. Muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, meus amigos, Sebastiana, Maria de Lourdes, Célia, Neuza, são muitos amigos que estão aqui participando conosco desse instante. E nós vamos iniciar, France, nós vamos iniciar nossas reflexões através do capítulo 28 da obra Nosso Lar, que tem como título Em Serviço. Nós já estávamos fazendo esse capítulo a semana passada, quando nós vimos então que Narcisa, ela orientava André Luiz naquelas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, onde aquelas almas mais comprometidas e mais perturbadas, ali eram recolhidas, amparadas, assistidas, para seguirem a sua trajetória evolutiva. André Luiz fica pasmo de ver tanta dor, tanto sofrimento, mas Narcisa lembra ele de que aqueles que ali estavam já estavam amparados, já estavam encaminhados. Então, esse diálogo vai continuar quando eles têm a notícia de que vai chegar um grupo de 29 pessoas resgatadas de regiões muito complicadas, e alguns apresentando demência, outros apresentando inanição, enfim, eram criaturas que precisavam de muitos cuidados. A reclamação de Narcisa, não uma reclamação, mas a lembrança dela e Tobias, é que o Ministério da Regeneração estava desfalcado de trabalhadores. Eles poderiam, sim, arrumar a hospitalidade até com certa facilidade. Haviam salas desocupadas que eles poderiam montar macas, camas para o atendimento e a internação daquelas pessoas. Então fariam um hospital de campanha, se necessário fosse. Mas não tinham mão de obra para dar a assistência que aqueles pacientes necessitavam. E aí então que André Luiz se oferece para participar da ajuda, né? Ele se coloca na qualidade de um auxiliar de enfermagem,
e vai participar da ajuda para com aqueles doentes. Ele diz: precisamos de pessoal de serviço noturno, porque os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Eles estavam indo buscar aqueles doentes, a luta era grande para trazê-los e chegariam cansados. Então precisariam de outras pessoas e por isso André Luiz se oferece. Tobias então agradece e questiona ele se ele estaria resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite. E André Luiz disse: se outros não fazem o mesmo, sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Então, afinal, ele tinha recebido ajuda, ele estava bem, se outras pessoas poderiam executar esse trabalho, ele também poderia. Qual o problema? Tobias abraçou, generoso, e acrescentou: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narciso e os demais companheiros também ficarão de guarda, e mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Ele ia mandar mais 2 trabalhadores para reforçar o grupo. Narciso e os que ali se encontravam, mais André Luiz, já estariam em prontidão. Não posso permanecer no plantão noturno por outros compromissos. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Ele tinha compromisso, ele tinha que dar conta, não é que ele estava abandonando aquela tarefa, mas ele tinha outras tarefas para dar conta. E assim, então ele disse: mas vocês sabem onde me encontrar e entrem em contato. Traçarei os planos de trabalho, facilitando quanto possível a execução. Ele ia sair, mas ia deixar um cronograma para que eles pudessem seguir no atendimento de forma que ele fosse mais agilizado. Era um campo enorme de providências, era logística do ambiente, era a questão dos trabalhadores, distribuição dos trabalhadores de conformidade com as câmaras. Eles iam dividir o grupo em 2 grandes enfermarias, então eles precisavam se organizar para poder atender da melhor forma possível. 5 servidores mais Narcisa preparavam roupa adequada e apetrechos de enfermagem. Estavam então se preparando para o atendimento de maneira adequada. Interessante nós vemos isso no mundo espiritual, assim como os nossos trabalhadores da área da saúde em atendimento, numa emergência, no hospital, também buscam suas roupas adequadas para não se contaminar, para poder atender melhor e não levar contaminação ao paciente. Aqui eles estavam fazendo a mesma coisa. Vamos dizer boa noite mais um punhado de amigos que a gente não disse: Cidinha, Célia, Tânia, Cazuco, Bete, Márcia, Betinha, vamos ver quem mais, Lília Moassab, todos aqui conosco nesse instante, Marcelo, Edna, Gil, sejam todos bem-vindos a esses momentos de reflexão sobre a vida no mundo espiritual. São as narrativas de André Luiz, na sua obra. Nós temos que aproveitar e buscar outras obras, como eu sempre digo, aquelas da psicografia de Chico especialmente, onde ele trazia notícia aos entes queridos, as chamadas cartas familiares. Ali nós vamos ver também essas descrições do mundo espiritual, esse socorro, esse amparo que é oferecido a todas as criaturas indistintamente. Eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 na Câmara 33. Eles estavam organizando o ambiente. Não poderia explicar o que se passava comigo. Fadiga nos braços e júbilo no coração. Claro, eu tinha estado o dia inteiro ali. Eles iam chegar por volta da meia-noite, pouco mais de meia-noite. Ele tinha trabalhado o dia inteiro ajudando no trabalho de auxiliar de enfermagem que ele estava fazendo. E ainda ia atravessar a noite. Por conta disso, ele diz: os braços estavam cansados, fatigados, mas havia uma alegria no coração, alegria de servir, alegria de ser útil. É muito mais alegria em servir do que ser servido.
Há muito mais alegria em poder dar alguma coisa do que necessitar receber. Mais um grupo aqui, Valéria, Carol, Margarida, boa noite a todos. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui a alegria suprema. Quer dizer, todo mundo entendia a necessidade do trabalho e poder trabalhar era uma alegria. Gente, nós estamos num momento muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo, por conta da questão da pandemia e das medidas tomadas diante desses fatos, com essas paradas tão longas, tão grandes. Nós estamos vendo comércios, indústrias fechando, porque não conseguem se sustentar por tanto tempo sem poder produzir, sem poder trabalhar. Imagine, liberado isso, a alegria de poder trabalhar, a alegria de voltar ao trabalho, a alegria de ter um trabalho. É a mesma sensação que André Luiz estava sentindo. Por tanto tempo impedido, agora ele estava então extremamente feliz em poder trabalhar, em poder servir. Isso é melhor que tudo, não é? Essa é a grande verdade. Quando nós estamos trabalhando, estamos nos sentindo vivos, úteis, atuantes. Então, muita gente nos dias atuais daria tudo para estar também executando um trabalho em algum ambiente que pudesse ser útil. E ali ele dizia, não pensava na compensação do bônus hora, porque ele já sabia que a compensação pelo trabalho eram horas de trabalho, bônus por horas de trabalho, por isso que chama bônus hora. Ele não pensava nisso, ele não estava nem aí se ia render bônus horas para ele, ia contar em favor dele. Não pensava nas recompensas imediatas que poderia me advir. Minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que haviam me encontrado no Ministério do Auxílio. Então, ele não estava preocupado com aquilo que seria, vamos dizer, a compensação material pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Ele pensava simplesmente em tornar-se uma criatura útil, proativa, produtiva, para que sua mãe tivesse orgulho dele. A mãe estava em esferas mais elevadas, um espírito dedicado, e ele então se colocava também nessa condição de que ela tivesse orgulho do filho fazendo alguma coisa de bom, e também aqueles que o receberam no Ministério do Auxílio, fosse Clarencio, fosse Dona Laura, fosse todos aqueles amigos Lísias que tinham recebido, tinham cuidado dele, tinham acreditado nele. E ele então queria mostrar reconhecimento. Tobias então diz a ele, desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil, porque ele ia ter que se retirar. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. Olha que bonzinho, André Luiz tinha trabalhado o dia inteiro e ia atravessar a noite inteira. A ordem é amanhã às 8 horas você pode descansar. Antes disso, não. O máximo de trabalho por dia, explicava ele, é de 12 horas. Mas estamos em circunstâncias especiais. André Luiz tinha feito as 12 horas da jornada do dia, mas pela necessidade ele ia dobrar o turno de trabalho. Então também no mundo espiritual, quando há necessidade de atuação dos espíritos em uma frente de trabalho, de auxílio, as horas são as mesma coisa, entrou ali, vamos ter que dar conta, não importa quantas horas de trabalho. As determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Ele começou a ter uma visão diferente sobre aquelas pessoas que ali se encontravam. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade de Narcisa. Ele ficou
encantado com a delicadeza dela, o jeito maternal de tratar os doentes, a seriedade, a responsabilidade. E ele diz que ela atendia a todos maternalmente. Porque existe uma diferença, né, entre aquele que atende por simples obrigação e às vezes mal olha na pessoa que está diante dele e quase que fala o próximo, dá solução mecânica para as coisas, e aquela criatura que atende envolvendo-se com o outro. Era esse o ar maternal, ar de acolhimento, ar de amparo a todas aquelas pessoas. Boa noite, Malu, boa noite, Maria Geni, sejam bem-vindas. Dentre as figuras, então, ele se impressionava com Narcisa. Procurei aproximar-me com interesse. Claro, ele viu que ela era uma trabalhadora excepcional, como ele queria aprender, ele tentou se aproximar de quem poderia lhe oferecer alguma coisa de bom. Guto, Elaine, boa noite, Cláudia, Thelma, boa noite. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha, amável, semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Narcisa não era jovem, Narcisa não era uma criança, uma jovem cheia de energia. Ela é uma pessoa, ela se apresenta como uma pessoa de idade no mundo espiritual. Então, ele diz assim, a velhinha, e às vezes esta aparência mais velha dava a ela um crédito maior para o atendimento àqueles pacientes que poderiam vê-la com estes olhos maternais que André Luiz estava vendo, a expressão da maternidade, da maturidade, do acolhimento. A irmã aqui trabalha muito. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar os meus desejos. Se ela tinha 6 anos e alguns meses, ainda faltava pouco mais de 3, ela iria completar uns 10 anos de trabalho neste ambiente da regeneração, das câmaras de retificação. A linha mais pesada era como uma pessoa da enfermagem trabalhando num pronto atendimento por longos anos sem sair daquele quadro com um pronto atendimento sempre lotado. Então era muito trabalho, sim, para ela. Mas ela disse que precisava desse tempo para realizar desejos que ela trazia consigo. É a tal do bônus hora. Para realizar seus desejos, você tem que ter o crédito. O crédito se adquire pelo trabalho. Então ela estava ali cumprindo tarefas de boa vontade, porque ela tinha algo em mente. E ela dizia, preciso de um endosso muito sério, um avalista. Alguém, né, era um crédito alto que ela estava pleiteando, alguma coisa alta, e precisaria então de um endosso bom. O que quer dizer com isso? Fala André Luiz a ela. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Ela precisava encontrar entes queridos que ela deixara na Terra e auxiliá-los para que eles pudessem fazer um trabalho de elevação em conjunto. Ela estava ganhando aqueles créditos através do seu trabalho na condição de poder ajudar os seus, poder amparar aqueles que eram os chegados do seu coração. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada e aflita. Quer dizer, ela, no início, quando ela ali chegou, ela se preocupava com os seus e queria ajudá-los de todas as formas. Isso dava a ela um estado de preocupação, aflição, dificuldade. Ela estava inquieta no mundo espiritual. Aconselharam-me recorrer à ministra veneranda
Veneranda é uma das ministras de nosso lar e a gente sabe que é um espírito bastante elevado. E nossa benfeitora da regeneração, quer dizer, ela trabalha, prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Então, vê que coisa interessante Narcisa dizer. Ela tinha desequilíbrios nos seus sentimentos, angústias, aflições, ansiedade, tudo isto fazia com que ela não pudesse atender os seus de imediato. Então, qual era o meio para ela controlar tudo isso? Era colocá-la num ambiente em que as emoções iam estar à flor da pele a todo instante. E foi isso que Veneranda fez. Colocou-a num ambiente e disse, são 10 anos de trabalho consecutivo para você ficar no ponto para poder atender os seus. Sem deixar-se levar pelo emocional, pelos sentimentos mais complicados. Então, para ter mais firmeza, mais maturidade no agir, ela precisava dessa experiência que não era tão fácil. Aí a gente entende, né? Quando a gente até costuma dizer que a gente diz, ai meu Deus, me dê paciência para aguentar isso ou aquilo. E aí vem assim uma bomba em cima da gente que a gente perde o rumo. Mas onde é que nós vamos exercer a paciência? É só em situações assim. Se tudo estiver muito calmo, muito bom, nós não estamos sabendo o quanto anda o nosso nível de paciência. Porque está tudo bom, tudo fluindo, tudo tranquilo. Nós não estamos mudando nada em nós mesmos. Nós só mudamos alguma coisa quando a vida solicita de nós sair daquele ponto em que estávamos e procurar uma solução. E então, se nós queremos desenvolver algumas virtudes, eu preciso desenvolver a tolerância, porque eu sou pavio curto, não tolero muito. Aí vem aquele monte de pessoas em nosso redor que nos cutucam o tempo inteiro e que a gente vai dizer, ai meu Deus, que vontade de torcer o pescocinho desse. Eu não aguento mais. Nós somos tolerância zero e queremos aprender tolerância. Tem que ser aí. Você explica, você fala, você ensina, você vê, você mostra e o outro continua fazendo do jeito dele. E a gente, meu Deus, eu não aguento mais isso. Então, pensando assim, é para a gente refletir para que nós estamos vivendo neste momento no mundo uma situação tão difícil. Dores, aflições, angústias, reclusões, voltando para dentro do núcleo familiar, voltando para dentro de nós mesmos, impedidos de tantas coisas, nossa liberdade sendo tirada devagarinho, a par e passo a cada dia, algo mais não é possível, algo mais não é possível, e a gente pensa, meu Deus, qual é a lição dessa vez? Mas é a lição que esta humanidade, que aqui está encarnada, ainda precisa experimentar. Os que já partiram não precisavam. Mas nós que aqui ficamos precisamos. Talvez sejamos espíritos mais duros, mais difíceis, mais teimosinhos, e precisamos com isso de lições mais apertadas, para que a gente possa, de alguma forma, modificar o nosso comportamento. Agir diferente, pensar diferente, fazer diferente, sentir diferente. Nós estamos aqui neste exercício a cada dia do nosso existir. Não é fácil quando a gente vê as coisas se corrompendo, as coisas dificultando, a cada dia uma novidade que parece que puxa o tapete debaixo dos nossos pés e nós vamos cair. Não é fácil nos mantermos em pés
confiantes, fiéis à proposta do bem, quando todo o convite é para o descompasso. Quando todo o convite nos fere, tudo que acontece nos magoa, nos fere, nos cerceia, mas nós estamos aqui. Que lição, meu Deus! Sairemos mais fortes. Pode ter certeza, sairemos mais fortes, mais maduros, mais conscientes de nós mesmos, da nossa condição de espíritos imortais, da nossa condição de seres inteligentes da criação, da nossa condição de filhos de Deus e colaboradores de um mundo melhor. Não estamos aqui por acaso. Fácil? Não é. Parece que esta hora nossa é a hora que André Luiz está vivendo, é a hora de dobrar o turno. As 12 horas dele de trabalho não bastaram, ele precisaria dobrar. Então nós que estamos aqui, vivendo todas as experiências há 1 ano, estamos dobrando o turno das nossas atividades, limitações, dificuldades, aprendizado, convivência, tudo isso nós estamos dobrando o turno de trabalho. Seja como Deus quiser. Confiemos e vamos lutando para que verdadeiramente projetarmos alguma coisa de bom através das nossas energias e que essas energias melhores possam envolver as criaturas de mais responsabilidade para com toda essa humanidade, iluminando essas consciências, apacentando esses corações, dando força para que continuem e assim nós consigamos trilhar o caminho aqui. E que os nossos do mundo espiritual, os nossos benfeitores, nossos entes queridos tenham orgulho de nós, de saber que estamos vencendo a dificuldade. Aqueles que podem olhar por nós, que olhem por nós, nos deem força para que a gente supere tudo isso e tudo se acalme. Porque como Chico disse, né? Tudo passa. Isso vai passar. Às vezes parece longo demais, mas passa. E assim, André Luiz, a Narcisa falava sobre a sua própria vida. Olha, eu vou viver 10 anos nessa luta para merecer, para mudar alguma coisa em mim, para merecer e me livrar de certos desequilíbrios do sentimento e merecer, então, poder ajudar os meus. No primeiro instante, quis recusar, considerando demais a exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Então, a Cláudia está dizendo aqui que a imagem está congelada. Paciência, Cláudia. Eu não tenho como modificar isto. Ela está ali congeladinha, volta, vai, vem. E até isso nós temos que aprender a ter paciência, né? Nem sempre sai como a gente gostaria, do jeitinho que a gente quer, na hora que a gente quer. É uma pena, a gente gostaria que estivesse tudo lindo, maravilhoso, funcionando muito bem. Mas ainda temos uma internet que nos ajuda, quando muitos não têm. Então agradeçamos, ainda que com as dificuldades, possamos agradecer isso tudo. Então, André Luiz, naquele instante, a Narcisa diz a ele que quando a proposta foi essa, 10 anos, trabalho, dificuldade, para que ela mudasse sentimentos, ela pensou em recusar. Achou que era exigência demais da ministra veneranda. Depois, ela reconheceu que veneranda estava com a razão. Afinal, o conselho era em meu próprio benefício. Não era para outro. O conselho, o trabalho, a proposta, era para que ela se melhorasse. Ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Às vezes, quando alguém de maior visão nos cobra, nos exige alguma coisa, a gente acha mesmo, né? Acha que é muito, está exigindo muito. Mas
daí a gente para e pensa, né? Respira um pouco, acalma e a gente vê com mais clareza os fatos. Eu sou assim. Às vezes as notícias me chegam como uma bomba. Na hora que eu ouço aquilo, gente, parece que eu paraliso no tempo e quero dizer para Deus, para o mundo que eu quero descer. Essa é a sensação naquele momento. Mas como nós dissemos, estamos no exercício. Aí eu paro, faço uma prece, às vezes até choro. Pronto, 2 segundos, vamos lá, continuamos, vida que segue, respire e aí a gente começa, parece que a nuvem escura sai da frente, a gente começa a ver com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Não é tão simples aceitarmos todos esses bombardeios. Ah, mas eu sou espírita, olha, eu aceito tudo. Não, nós não aceitamos não. Nós temos dificuldades sim, sérias dificuldades. Mas precisamos do exercício para ir nos fortalecendo e precisamos de alguns momentos, alguns segundos, alguns minutos para voltarmos à razão, porque na hora H a gente perde a razão, a gente quer voltar à razão e então é suficiente um momento de tranquilidade, de prece, de paz, uma água que seja e a gente já respira olhando de outra forma para a mesma situação. Vamos ver o que a Sandra está nos dizendo. Se o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso, como podemos entender aqui esse período 10 anos de trabalho ininterrupto? Quem que disse para você que o tempo é diferente, Sandra? Se nosso lar é um departamento de uma esfera espiritual que pertence ao planeta Terra, o tempo não pode ser muito diferente do nosso. Não pode. Quando os espíritos dizem que parece um século, parece não sei o quê, alguma coisa, uma eternidade, e a gente até pensa que isso é um tempo diferente, o próprio Livro dos Médiuns nos explica isso. Que isso está na razão de como você vê o tempo. Vamos pensar. Nós temos, é bom de vez em quando a gente relembrar algumas coisas. Nós temos um tempo, Cronos, e temos um tempo, Kairos. 2 nomes gregos que lembravam 2 deuses do panteão. Cronos é o tempo marcado pelo relógio, pelo calendário, pelos dias, pelo período de 24 horas. Esse é o Cronos. Então, pelo tempo Cronos, nós estamos, são 20 horas e 36 minutos do dia 8 de março de 2021. Esse é o tempo Cronos. Hora, dia, mês e ano. Esse é o que compõe o nosso calendário. É o Cronos. Mas dentro desse tempo Cronos, nós temos o tempo Kairos. E o tempo Kairos é o tempo é como sentimos o tempo. Kairos é diferente. Por isso que eles dizem que os espíritos dizem, faz uma eternidade que eu estou aqui. Para ele, verdadeiramente parece uma eternidade. Porque é assim que ele está sentindo aquela vivência, que nem necessariamente seria uma eternidade. Nós fazemos esse exercício diariamente. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, um momento difícil, meu Deus, parece que o tempo não anda, não tem fim. A gente olha no relógio, passaram-se 2 minutos. Parece uma eternidade, se olha de novo, 3 minutos e meu Deus, esse tempo não anda. E a angústia vai tomando conta, a dificuldade, o sofrimento, os sentimentos menores vão nos envolvendo. E aquele tempo como que se arrasta em nós. Em nós. Esse é o tempo Kairos. Que foi um limite de 5 minutos e que nós simplesmente, a nós nos pareceu horas de uma vivência de tortura, de medo, de insatisfação, de angústia, de tristeza. No entanto, esses mesmos 5 minutos, quando estamos com alguém que nos dá prazer, uma conversa boa, um momento feliz, uma alegria, a gente olha, passar assim, meu Deus, mas já parece tão pouco que nós vivemos. Percebam, o tempo Cronos foi 5 minutos, mas o tempo Kairos pareceram segundos do nosso existir.
Então, essa diferença de tempo que muitas vezes a gente ouve falar do mundo espiritual é de como os espíritos sentem o tempo, como nós também sentimos. Pergunte a uma criatura que esta hora está naquele isolamento de 14 dias por conta do Covid, o que lhe parece os 14 dias de isolamento? Uma eternidade. Uma eternidade. São 14 dias. Para o outro que estivesse 14 dias de férias, num lugar paradisíaco do mundo, ele diz, nossa, mas tão pouco, já foram 14 dias. É assim, o tempo Cronos era o mesmo, o Kairos é que mudou. Bom, voltemos, esses são parênteses que a gente faz, porque é bom a gente lembrar, né, das coisas. A gente precisa lembrar essas coisas para entender. Mas aqui, André Luiz ainda está conversando com Narcisa e ela contando, né, dessa proposta de como ela se sentiu, que no primeiro instante ela simplesmente achou que não era muito. Depois, pensando que era para o seu próprio aproveitamento, ela topou a parada de ficar os 10 anos ali realizando aquele trabalho. Sinto-me mais equilibrada, e ela já estava então, vamos retomar, ela estava com 6 anos e alguns meses de trabalho, faltando 3 anos e pouco para ela concluir a cota de trabalho. Ela estava com 6 anos e pouco e ela disse, sinto-me mais equilibrada e mais humana. Quer dizer que nesses 6 anos e pouco ela mudou, ela mudou. Aquele trabalho, aquela convivência, onde ela tinha que exercer a paciência, onde os sentimentos têm que ser controlados, porque aquelas criaturas no estado em que se encontravam, imagine se ela fosse se debulhar junto com eles, se desesperar junto com eles, qual o socorro que ela poderia levar. Então ela teve que aprender o equilíbrio. Tudo isto, ela diz, sinto-me mais equilibrada e mais humana. Creio que viverei com dignidade espiritual minha futura experiência. Ela queria reencarnar junto dos seus. A sua proposta era poder estar com eles de volta, para ajudá-los, para que todos pudessem juntos evoluir. Então ela diz, creio que viverei com dignidade espiritual. Ia ser um espírito mais forte no seio da família, para viver minha futura experiência na Terra. Nesse instante houve um chamado, Narcisa, Narcisa. E André Luiz disse, não me cabia reter por mera curiosidade aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Ele queria muito saber das coisas, mas ele tinha que ter hombridade, reconhecimento de que ele iria atrapalhar aqueles que estavam mais necessitados da presença dela. A nossa tendência, às vezes, é alugar a pessoa. A gente aluga, né? Quer ouvir, quer estar próximo, quer ter o monopólio daquela criatura. Então, a gente aluga a pessoa, esquecendo que a gente precisa compartilhar com outras pessoas também, que a gente... Infelizmente, esse fato de entrar alguma chamada telefônica e a gente tem que desligar aqui no meio do caminho. Mas então, encerra-se aí o capítulo 28, onde se falava do serviço. Vamos ver quem chamava Narcisa tão desesperadamente. E é o capítulo 29, que tem como título a visão de Francisco. Era um espírito, um desencarnado, de nome Francisco, que chamava Narcisa naquele momento. Enquanto Narcisa consolava o aflito, porque ele gritava, estava aflito chamando por ela, fui informado que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas, telefone. Havia telefone no departamento em que ele estava e alguém estava chamando ao telefone. André Luiz então vai atender naquele aparelho de comunicações urbanas e a dona Laura, mãe de Lísias,
aquela que hospedava André Luiz em sua casa, que o acolheu como um filho. Lembra-se, ele saiu da casa dela de manhã, já era noite. Olha a preocupação que ela tinha, que ela disse, eu o tenho como um filho. Mãe faz dessas coisas, né? O filho sai, tem um horário para voltar, não volta, a mãe já passa a mão no telefone e vai descobrir o que está acontecendo. Onde é que está? Por que não chegou ainda? A preocupação continua no mundo espiritual do mesmo jeito. Nós mudamos de corpo físico para corpo espiritual com a desencarnação, mas não mudamos essa nossa preocupação com filhos, esse nosso querer, esse nosso gostar. Continua a mesma situação e ela fazendo isso com ele, que seria o filho que ela acolheu em seu lar. Então, Dona Laura pedia notícias. Aí André Luiz se lembra que ele esqueceu de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Ele estava tão envolvido, puxa mãe, esqueci de avisar, ó, vai dobrar o turno aqui. Foi o que ele fez, ele esqueceu de avisá-la. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, por isso que nós temos um telefone, através do fio, Dona Laura parecia exultar, estava feliz com a vitória dele. Tá bom, meu filho, você vai demorar, mas que bom você está trabalhando. Ela estava feliz com ele naquele momento. Dona Laura então diz a ele, muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. 2 conselhos tão importantes. Apaixone-se pelo seu trabalho. Porque aquele que é apaixonado pelo que faz, faz com alegria, faz bem feito, faz com prazer, faz com prazer. Mas aquele que não tem paixão pelo que faz, ele faz de qualquer jeito. Ele não se envolve muito, ele não se entrega, ele não põe força naquilo que ele está fazendo. Fica uma coisa bastante superficial. Então ela diz a ele, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço. Na questão da embriaguez, que as pessoas vão tomando tantas coisas e se embriagam, então ficam em êxtase quase. Era o conselho dela, olha, se embeba disso, do serviço, do poder servir, do ajudar. É isso que é necessário neste momento para você. Só assim atenderemos à nossa edificação eterna. Lembre-se, porém, que esta casa também lhe pertence. Que beleza, Dona Laura dizer isso a ele. Primeiro, dizendo a ele, só assim atenderemos a nossa edificação eterna. Então nós estamos, eu costumo usar uma palavra, dizendo assim, nós estamos em fazimento. Cada um fazendo a si mesmo, construindo a si mesmo, com os valores éticos, morais, com o trabalho, com o aprendizado, com a cultura. Cada um de nós está se edificando, está se autoconstruindo como um ser melhor. E ela diz a ele, só assim atenderemos a nossa edificação eterna. O trabalho de edificação do espírito, de crescimento, por isso que na obra, o Livro dos Espíritos, fala que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Simples na complexidade do ser. Desde a parte anatômica, porque os primeiros homens não tinham corpos tão bem elaborados como os homens da atualidade, com uma capacidade cerebral tão grande como a que temos agora. Então, desde o corpo físico, né, nós estamos em edificação para chegar numa estrutura que possibilite ao espírito, estando habitando um corpo, expressar todas as suas potencialidades. Porque muitas potencialidades da alma ainda não podem se fazer presentes porque o corpo físico não lhe oferece condição. A ferramenta ainda não está pronta o suficiente para o uso. Ela está em trabalho, em elaboração também. Mas nós temos essa edificação
do próprio espírito. Nessa maturidade, conhecimento, isso é do próprio espírito. Então nós temos essa edificação que estamos fazendo, cada um construindo, se autoconstruindo nos caminhos do bem, com as diretrizes que vamos recebendo, tornando-nos criaturas melhores, usando de forma mais adequada a nossa inteligência. Claro que a humanidade é heterogênea. A gente vê inteligências fantásticas usadas para coisas tão ruins. Mas estamos no exercício de tentar, sim, ser melhor a cada dia. É isso que a Franci nos diz, né? Tentar ser melhor, a espiritualidade todos os dias, fazendo bem com pensamentos positivos para nós mesmos e para o outro. Sim, ações mais positivas, pensamentos mais positivos, tudo isso vai colaborando. E aí ela continua então, Dona Laura continua dizendo a André Luiz, lembre, porém, que essa casa lhe pertence. Quer dizer, você tem aqui uma família, você tem aqui para onde voltar. Como é importante ter para onde voltar. E ali ela oferece o próprio lar a ele, como se ele fosse então um filho querido. Você tem, lembre que essa casa lhe pertence, você tem direito a ela também. O direito de família sobre ela. André Luiz se sentiu muito estimulado pelas palavras de Dona Laura e regressa ao contato com os doentes. Ele tinha que voltar para o trabalho. Então ele deu só mesmo as notícias, ouviu aquelas palavras de entusiasmo e voltou para o trabalho. Narcisa lutava para acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios, aquele que tinha gritado para ela e que ela estava ali ocupada dele. Procurei ajudá-la. Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, era isso que ele gritava o tempo todo. Irmã Narcisa, dizia ele então a ela, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente, ele, livre-me dele, não quero. Ele estava como que delirando, em desespero, numa crise de pânico, gritando para que Narcisa pudesse ajudá-lo. No entanto, nós sabemos que ele estava num leito acomodado, bem cuidado, limpo, com toda a atenção. Mas não era isto que ele via. Por isso que o capítulo chama Visão de Francisco. Ele não via isso. Ele via os seus medos como um painel diante dos seus olhos. Tudo que era negativo que ele trazia é o que ele via naquele momento ali. Calma, Francisco, você vai libertar-se. Ganhar muita alegria e serenidade depende de seu esforço. Então assim, olha, tem uma perspectiva boa para você. Né? Tem uma perspectiva boa. Você vai ganhar serenidade, você vai ganhar alegria, mas isso é uma conquista sua. Você tem que se esforçar para sair desse quadro. A ajuda já está tendo, mas era preciso esforço próprio. Faça de conta que sua mente é uma esponja embebida em vinagre. Ela usa uma simbologia para que ele pudesse mentalizar, né? Faça de conta que sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É preciso expelir a substância azeda, espremer, fazer vazar toda essa substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Quer dizer, eu posso te ajudar, eu posso te amparar, eu colaboro com você, porém, o trabalho maior vai ser seu, de limpar a consciência de imagens, limpar a consciência de lembranças. Era isso, ele tinha que se libertar dessas cenas, desses quadros que ele arrastava diante dos olhos. O doente se acalmava quando ela falava, mas logo voltava a mesma palidez diante de novas exclamações, novo desespero. Francisco diz a ela, mas irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me, veja, porque ele via. A criação mental era dele, ele via. Ainda que André Luiz não visse, ainda que Narcisa não visse, para ele era real, um delírio. Ele estava ali
A gente vê que às vezes as pessoas, debaixo do poder de algum alucinógeno, alguma droga, algum fármaco de pesado, ela tem essas visões. Para ela, aquilo é real. Vê bichos, vê monstros, vê dificuldades, porque ela está debaixo do poder de uma droga. No caso aqui, era a consciência que trazia todo esse desequilíbrio para ele, e ele via aquilo que estava gravado na própria consciência. Estou vendo, mas é preciso que você me ajude a expulsá-lo. Estou vendo, dizia Narcisa, concordando com ele, porque não adianta discordar. Ela ia entrar em conflito com ele. Ela dizia, estou vendo, mas é preciso que você me ajude a expulsá-lo. E ele dizia, esse fantasma é diabólico, ele tinha isso como um fantasma diante de seus olhos. E ela então dizia, confie em Jesus. E esqueça o monstro, que ele classificava, chamava de monstro. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. Então ela sabia que no momento de elevação, através da prece, da boa vibração e da boa energia, por algum tempo a mente de Francisco se desligaria daquelas cenas, aquelas imagens que ele então tinha como acontecimentos reais daquele instante que ele estava vivendo. E ali ela convida para o passe. E nós vamos ver então que ela aplica em Francisco um passe de fluidos salutares e reconfortantes. Ora, então é um fluido, quer dizer, ela em prece, mediante o pedido e ajuda espiritual, ela pôde transmitir a ele uma energia que era salutar. Boa, saudável, limpa e reconfortante, porque ele estava enfraquecido física e mentalmente. Ele estava precisando de uma energia boa e foi o que ela fez. Era algo que era salutar, que seria bom para ele e que daria a ele também um reconforto. Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora estou mais tranquilo, disse para ela. E às vezes a gente vê isso. Pessoas que chegam perturbadas na casa espírita, aflitas, nervosas, e depois de momentos de prece, ali naquele momento do evangelho, no salão, da prece, da conversação amiga, muitas vezes aquela pessoa nem precisa mais do passe. A gente questiona, mas você vai tomar? Não, eu já estou bem, eu já fiquei bem, já estou bem. Só o fato de estar aqui eu estou bem, porque mudou o padrão. Ela saiu daquele padrão. O Gil diz assim, o medo também pode fazer enxergar algo ruim, ele aumenta as coisas. E se você está dentro de um quadro de aflição e centralizado nele, isso vai fermentando, vai crescendo. Então a pessoa tem mais dificuldade. E o fato dela desligar um pouquinho, ouvir uma coisa melhor, estar num ambiente de fluidos mais salutares, reconfortantes, ela acaba mudando a sintonia e por isso se sente melhor. E outras vezes mesmo ela vai até o passe ainda se sentindo mal por alguma razão, ainda entristecida, angustiada, e após o passe é comum a gente perguntar, tudo bem? E a pessoa diz, agora tudo bem. Ela está tranquila, ela diz, agora tudo bem. Ela recebeu o que precisava e absorveu aquilo. Então ele diz a Narcisa, agora estou mais tranquilo. Narcisa então ajeitou os seus travesseiros e mandou uma serva que lhe trouxesse água magnetizada. Uma serva aqui significa uma serviçal do departamento, que lhe trouxesse água magnetizada, que é aquilo que muitas vezes na casa espírita chama-se de água fluida, né? Água fluida, água que colocaram uma vibração. A água magnetizada é isso. A água é o elemento na face da Terra que mais absorve magnetismo. Ela absorve correntes elétricas, ela é bom transmissor, então ela absorve.
Então, quando fazemos uma prece, abençoando, estendendo as mãos, abençoando, pedindo que a água seja colocada ali naquela água os elementos necessários, a cura, a calma, a ajuda, o fortalecimento, estes fluidos vão se incorporar nessa água. E ela estará, então, alterada na sua condição de simples água para uma água magnetizada, que a pessoa vai tomar como um medicamento e vai lhe fazer muito bem. Então foi isso que após, e daí a nossa prática na casa espírita do passe acompanhado da água magnetizada. Porque é importante para nós, completa aquele tratamento, os fluidos que forem endereçados no passe vão ser fixados na água que a pessoa vai tomar e ela vai ingerir mais um tanto daquele mesmo fluido que lhe reconforta, que lhe dá alegria, que lhe dá bem-estar. Bom, vamos ter que parar por aqui, quanto à visão de Francisco, deixando então para a semana que vem, quando, se Deus quiser, voltaremos a esta página da obra Nosso Lar. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas com o estudo do Livro dos Médiuns, que nós já estamos seguindo. E na medida em que formos acabando uma obra, com certeza vamos colocando outra na sequência para que os nossos estudos possam continuar. Vamos encerrando, mais uma vez desejando a todas as mulheres a força, a alegria, o carinho, a paz, a tranquilidade, o discernimento, a sensibilidade, para que continuemos a jornada que estamos aqui empenhadas em realizar. Faremos então nossa prece de Cáritas, para que assim a nossa noite se complete muito bem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. E com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dá-nos a fé à razão, dá-nos a simplicidade, para que nos tornemos o espelho onde se possa refletir a sua divina imagem. Muita paz, que Deus abençoe, que estenda sobre o nosso país a luz, a força e especialmente a fé, para que consigamos vencer todos os percalços que neste momento se fazem presentes em nossas vidas. Deus abençoe os lares, as famílias e a todos que estão neste mundo, por honra e glória de Deus. Muita paz, até amanhã, se Deus quiser.